gente! Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou Jana Nazireu. Isso mesmo, e esse é o meu primeiro podcast. O meu Instagram é @JanaNazireu. E hoje nós temos uma entrevista maravilhosa para você que está aqui conosco, onde você vai tirar todas as suas dúvidas e com certeza a sua vida vai mudar. Vem comigo! De onde quer que você esteja nos ouvindo, eu sou Jana Nazireu. Seja bem-vindo ao podcast da P, aonde aqui a gente não vai soltar as mãos do humor, nem dos nossos assuntos prediletos e muito bons para o dia de hoje. Quero aqui, nesse momento, agradecer a presença da minha convidada, Bárbara Menezes, nossa psicóloga, que chegou para esclarecer tudo que a gente tem dúvida e um pouco mais, certo, Bárbara? Oi, amiga, eu que agradeço por estar aqui no seu podcast. Ai, que legal, gente! É o primeiro podcast da P. Tô assim com o coração acelerado, as mãos suando, mas muito feliz. Eu nunca pensei, nunca esperava estar passando por uma oportunidade dessa, mas hoje, quando se concretiza, eu digo, caraca, os planos de Deus verdadeiramente são maiores que os meus. A ansiedade já bateu aí um pouquinho, né? A mão já começou a suar. Mas tem nada não. A gente seca, respira fundo e dá continuidade. Minha convidada, me diga um pouco do que você vai estar falando hoje pra gente. Um assunto bem importante, bem relevante nos dias de hoje. A gente vai falar sobre ansiedade, vai falar por que a ansiedade é importante para a vida do ser humano e como é que ela se manifesta, muitas vezes causando tanto desconforto, né? Vamos falar dos mitos e das verdades a respeito desse tema. Até porque hoje a ansiedade, infelizmente, é uma questão que tem pego várias pessoas. Ela não tem respeitado o sexo, a raça, a idade. A gente tem visto, principalmente depois de uma pandemia que a gente acabou de... Na verdade, ainda estamos passando por ela. A gente tem visto muitas pessoas que hoje sofrem com ansiedade. Na verdade, já tinham uma predisposição, mas com todos os últimos acontecimentos só fez aflorar. Isso é verdade. E os fatores estressores que a gente vivenciou nesses últimos anos intensificaram bastante os níveis de ansiedade de uma maneira geral na população, sobretudo na população brasileira. Pronto. Agora aqui vamos fazer uma pergunta para você que diz assim: sentir ansiedade é normal? Certo. Então, quando isso passa a ser um grande problema? A ansiedade é uma condição biológica de todo ser humano. Então, todos nós, em algum nível, vamos sentir ansiedade em algum momento da vida. Ela é uma emoção natural. Mas quando ela tem um grau de intensidade e acontece com a frequência e causa prejuízos à vida da pessoa, ela se torna um problema. Entendi. Então, na verdade, ela faz parte do nosso organismo para nos proteger de algumas situações adversas que a gente passa, mas a partir do momento que ela vem no momento que a gente não está esperando ou sem um motivo para aquela reação, já nos causa danos. Exatamente. Ela nos protege diante de situações ameaçadoras, de perigos reais, riscos, né? Só que quando ela aparece em situações que roubam da gente a vida, a vontade de viver, e muitas vezes em situações onde a gente imagina um perigo e ele não é real, aí sim ela começa a causar prejuízos. É coisa, viu, Brasil? Eu costumo dizer que é coisa. A vida do crente não é um morango, né, gente? Não é fácil, mas é boa! Bom, ouvimos constantemente as pessoas compartilharem com a gente um aumento de incidência de transtornos de ansiedade. Isso é um fato cientificamente comprovado, ou melhor dizer, já existem dados que comprovem isso? Já sim. Sobretudo nos 2 últimos anos, já existem dados, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que comprovam que 25%, houve um aumento em 25% dos níveis de ansiedade na população mundial, por conta desse fator estressor da pandemia mesmo.
Entendi. Poxa, então, gente, já sabem, né? Ansiedade hoje em dia é um tipo de situação que não se brinca. Quanto mais tempo você providenciar, cuidar, melhor. Não sinta ansiedade e fique sentado esperando, porque com certeza quando ela retorna, ela não retorna sozinha, vem trazendo acompanhados outros transtornos, e isso faz com que a situação só piore. Não é que só piore, mas que se intensifique de alguma maneira. E aí o manejo dessa ansiedade se torna mais complexo, né? Quando você tem os primeiros sinais ali de que ela tá fugindo do seu controle, que ela tá tendo uma intensidade, uma frequência significativa na sua vida, causando algum tipo de prejuízo, é importante que você busque ajuda especializada para estar tratando a ansiedade. Entendi. Gente, que emoção, viu? Não posso deixar de falar para vocês que hoje rolou uma enquete lá no meu Instagram, que é o @JanaNazireu, e as seguidoras me fizeram algumas perguntas a respeito de ansiedade. Algumas, como é que eu posso dizer, dúvidas que elas tinham. E eu vou convidar a Kivi, essa maravilhosa jornalista que está aqui nos acompanhando hoje, para poder fazer essas perguntas. Então, Jana, a gente fez algumas enquetes, né, muito importantes, porque as seguidoras, né, precisam participar também desse e momento. Elas amam. Elas amam, e foram muitas perguntas. Algumas até se repetiram, então Sim. eu filtrei. Mas antes disso, a gente também perguntou entre as seguidoras da P se Sim. elas se consideram pessoas ansiosas. E a resposta foi quase unânime. Sim. 85% das seguidoras disseram Olha que sim, só. elas se consideram ansiosas. E dentre essas, elas também revelaram que a ansiedade tem causado problemas. Enquanto Bárbara falava, já ia chamar de Binha. Enquanto Bárbara falava, eu pensava aqui nos sintomas físicos também, né? Que a ansiedade, ela desperta. E às vezes a gente pensa que tá passando por outras questões e tem nascido esse problema também na ansiedade. Então, 73% das suas seguidoras disseram que sim, a ansiedade tem trazido problema. Um beijo para cada uma delas. Obrigado por terem participado. E dentre as perguntas que a gente filtrou, por incrível que pareça, a primeira é pra Jana, não é pra Bárbara. Sério? Ai, que ódio! A primeira é: você já sofreu de ansiedade? E essa seguidora é de muito tempo, viu? Porque É ela mesmo? compartilhou. Lembro que você fez terapia. Então você vai ter que compartilhar essa sua experiência também com as seguidoras que vão estar ouvindo o podcast da P. Isso mesmo. Sabe o nome dela, Vi? É Gisele. Oi, Gi, um beijo, boa tarde pra você, meu amor. Realmente, sofri, na verdade, o diagnóstico que eu tive foi síndrome do pânico, né? Eu tive 2 crises de pânico terríveis que eu não desejo a nenhum do meu... Na verdade, eu não tenho inimigo, mas se tivesse, ainda assim, eu não desejaria. E a minha vantagem foi não ter esperado, não ter pagado pra ver. Tá? E eu recebo até hoje elogios da minha psicóloga, da minha psiquiatra, justamente que você não demorou a se tratar. Por isso, hoje, eu consigo bons resultados, né? Já tem alguns anos que eu faço acompanhamento e, na minha opinião, terapia é vida, terapia é algo que todo mundo deve fazer, porque as adversidades da vida estão aí. E uma hora elas vêm. E se a gente já tá ali com aquele suporte da terapia, é muito mais fácil da gente lidar com essas dificuldades. Exatamente. E quando a gente fala em adoecimento mental, em questões, né, psicológicas e emocionais, a gente precisa também expor que tá tudo certo, não tem problema, Exato. né? A gente tem uma sociedade que, infelizmente, ainda coloca vários tabus em torno da saúde mental, que até impede que as pessoas busquem ajuda por achar que é algo muito grave. Exatamente. Sabe uma coisa interessante, Vitória, que eu tenho visto no relato dos meus pacientes, é que antes da pandemia, isso era mais estigmatizado. Sim. Mas a pandemia potencializou esse acesso das pessoas, tanto para a busca preventiva, quanto para a questão, né, quando o problema já está lá instalado, e buscar essa ajuda especializada foi importante, né? Foi algo que a pandemia trouxe de fruto, e de fruto positivo. E as pessoas relatam, antes da pandemia, tem uma paciente mesmo que eu acompanho já tem um tempo, eu tinha vergonha de falar
que eu tinha ansiedade. Mas hoje eu vejo que tantas pessoas sofrem da mesma coisa que eu, da mesma situação que eu. Então eu já consigo até falar um pouco mais sobre isso e me abrir com elas e ajudá-las de alguma maneira. Esse compartilhamento é importante justamente por isso. As pessoas se sentem, eu não tô só. Sim, é normal, é comum, acontece. E eu posso buscar ajuda, melhor, devo buscar ajuda. E falando sobre isso, tem uma pergunta que é mais um desabafo de uma das seguidoras de Jana. Ela diz que tem ficado sem controle, né? Porque é uma situação que acontece e surge quando ela não consegue organizar as coisas, quando as coisas elas não estão certinhas e antecipadas, ela disse aqui. Que fica muito ansiosa porque gosta que aconteça tudo certinho. A ansiedade tem a ver com essa nossa necessidade de ter o controle de todas as coisas. Porque o que é ansiedade? Você quer se sentir ansioso, você superestima um perigo ou uma situação que você julga perigosa e você subestima a sua capacidade de lidar com aquilo. E quando a gente tem um controle daquilo que está ao nosso redor, é como se a gente estivesse preparado para lidar com qualquer situação adversa. Então, essa necessidade de controle diz respeito muito a isso. Eu tenho que estar preparada para o pior cenário, né? Para a pior catástrofe, porque o ansioso, ele traz o futuro para o presente e ele idealiza um cenário ameaçador e perigoso a ponto de que ele não vai conseguir lidar com aquela situação que vai se desencadear ali, que ele imaginou, né? É que nem desencadeia em algumas das vezes, né? Ano passado saiu uma pesquisa norte-americana que fala que 91% das nossas preocupações, elas nunca vêm a acontecer. Então, se a gente pensar no nosso dia a dia, 10 coisas que a gente costuma se preocupar com frequência, 9 delas nunca vão vir a acontecer. Verdade. Então, a gente tem um sofrimento muito significativo. E antecipado. Antecipatório. Exatamente. Gente, e ainda tem mais um aqui, tá? Porque foram várias, eu tive que filtrar, senão elas iriam reger a nossa pauta aqui. Se eu tivesse tempo, meu Deus. E a Cida perguntou, né? A ansiedade tem cura ou é uma luta diária? Então, as pessoas quando chegam buscando tratamento para ansiedade, elas falam assim, por favor, me ajude a me livrar da ansiedade. Por favor, eu não quero sentir mais isso. Mas como eu falei no início, como a ansiedade é uma condição biológica do ser humano e ela tem uma função na vida de cada um, a gente não tem como viver sem ansiedade. A gente não fala de cura de transtorno de ansiedade. A gente fala de remissão dos sintomas. E que sintomas são esses? São aquelas descargas fisiológicas ou as preocupações, a área cognitiva que afeta as preocupações, né? Que promove as preocupações, na verdade. Elas vão sendo remidas ali, né? Vão entrando em remissão para que a gente possa tocar a vida sem que aquilo cause prejuízos. Então, muitas pessoas, elas a gente não fala de cura, mas elas podem passar 20, 10, 30 anos sem sentir novamente, sem ter crises de ansiedade, sem ter aqueles sintomas de maneira muito intensa e com uma frequência muito grande. Mas tem outras que em algum momento da vida pontual podem vir, né? Que já tiveram em algum momento alguma crise de ansiedade, podem vir a ter novamente, de maneira mais branda, quando se trata isso. E sabe uma coisa interessante que eu esqueci de falar, mas que é importante a gente pensar? A ansiedade, ela tem um espectro, né? E se a gente pudesse pegar esse espectro dentro dele e dividir em 3 pontos, né? Traçar uma linha e dividir a linha inicial, a linha do meio e a linha final, a gente pensaria na ansiedade normal, como essa, assim, estando no início. Isso. A ansiedade que é patológica, quando a pessoa já tem ali muitos traços de ansiedade que se manifestam no dia a dia delas, e a ansiedade como transtorno, o que a gente chama de transtorno de ansiedade, isso, que já é algo que se manifesta com a frequência e a intensidade e causam prejuízos significativos à vida da pessoa. Então a gente precisa pensar, todo mundo que sente ansiedade tem transtorno de ansiedade? Não, de jeito nenhum. Pode ser que tenha traços, né? Muitas pessoas, elas buscam ajuda nesse período aí, dentro desse espectro, pensando nos traços, né? Quando ela está de maneira patológica aparecendo na vida, mas ainda não se configura um transtorno em si. E a partir do momento que a pessoa vive essa experiência, quando ela vai perceber que a ansiedade está querendo vir novamente, já fica mais fácil de lidar com ela, de manter o autocontrole e não permitir
né, que o emocional passa na frente. Exatamente. Né? Que tem as duas questões, racional e emocional. Não é isso? E o emocional, quando ele passa na frente, ele atrapalha muito. Ele é importante estar, mas ele tem que saber onde é o lugar dele. É porque, na verdade, assim, a ansiedade, ela se manifesta tanto com aquela cascata de reações fisiológicas que a gente sente, que são desagradáveis. E aí, no processo, a gente precisa aprender a tolerar essas reações desagradáveis, como a gente tolera uma dor de cabeça, como a gente tolera uma cólica, por exemplo. E a gente tem muito medo quando a gente está sentindo ansiedade. Aí a gente vai para o fator emocional que Jana falou. O medo por estar ansioso, o medo de estar sentindo ansiedade, intensifica ainda mais a ansiedade. Exato. Então, aprender a lidar passa por racionalizar, sim, passa por aprender a tolerar esses sintomas desagradáveis. Aceitar que está passando por aquele momento, né? A esquiva, praticar a esquiva é um perigo nessa situação. Na verdade, assim, a ansiedade faz com que a pessoa não queira sentir tudo aquilo que ela está sentindo, né? Que é extremamente desagradável. Aqueles sintomas são desagradáveis. E todas as vezes que a gente está em uma situação que desencadeia a nossa ansiedade e a gente percebe ela sendo elevada ali, se a gente pudesse dizer, né, comparar como uma onda, a ansiedade ela vem, atinge um pico e vai embora, mas quando ela está ali, né, subindo como a onda para atingir esse pico, a gente quer fugir daquela situação que está causando ansiedade na gente. Então, a gente faz isso que Jana falou, se esquiva dessas situações que causam ansiedade. E se esquivando ou fugindo das situações, faz com que a gente não aprenda a lidar com ela, tenha um alívio imediato dos sintomas, né? Daquelas sensações desagradáveis que a gente está sentindo, mas não fortalece a nossa relação com essa ansiedade, né? Mesmo. Faz com que a gente tenha cada vez mais ela. Isso mesmo. Vamos voltar aqui mais. Já respondeu, vi as perguntas das seguidoras. Respondemos as seguidoras. Com certeza aqui. vamos estar felizes e satisfeitas. Como você falou, fizemos uma filtragem, não dá para responder todo mundo. Foram muitas perguntas, mas sintam-se agraciadas. E participem sempre com a gente, né? Por favor. Deixa eu dizer aqui. É possível identificar as causas do transtorno da ansiedade, Bárbara? É possível a gente identificar isso à medida que a gente trabalha com um paciente, por exemplo. Mas a causa, ela nunca é única, não é um fator isolado. Para que exista qualquer tipo de transtorno mental, emocional ou psiquiátrico, como vocês queiram falar, precisa-se existir múltiplos fatores. E aí, quando a gente fala de múltiplos fatores, a gente fala de história de vida, genética, questões ambientais, questões de relacionamento, de ambiente de criação, como que essa pessoa foi criada, né? Quais são as lembranças que ela tem, o que foi que ela construiu de crenças ao longo da vida a respeito dela. Porque a ansiedade também fala muito, Jana, sobre um ponto que é fundamental a gente trabalhar, que é a sensação de incapacidade. Eu não sou capaz de, porque me sinto ansioso. Né? Então, todas as vezes que a gente percebe que existe esse fator da incapacidade presente, a gente precisa trabalhar. E na ansiedade, isso é um ponto muito importante. E essas crenças a gente vai construindo ao longo da história de vida. Tá certo. Gente, é tão importante a gente ficar sabendo dessas coisas. Tirar as nossas dúvidas, que às vezes uma simples dúvida que a gente tira num momento como esse de podcast, muda todo o nosso pensamento e a nossa forma de agir. Qual o primeiro passo que deve ser dado quando um transtorno de ansiedade for diagnosticado? Procurar ajuda profissional. É aquilo que eu falei pra vocês, não que eu fiz. Não tem pra onde correr. Quando a gente tá com problema de coração, o que é que a gente faz? Corre pro cardiologista. Exato. Tem algum problema no útero, no ovário, a gente vai pro ginecologista. Ansiedade, procura. Eu com problema no joelho, fui pro ortopedista. Aí, Cátia, que eu tô com aquele problema na mente, eu não vou pro psiquiatrista. Não existe isso, gente. Não existe isso. Pá com isso. E interessante a gente falar um ponto aqui, né? Existem níveis de transtornos de ansiedade. E alguns deles, ou leve, ou moderado, alguns casos moderados, eles não precisam ser tratados com medicação, né? Só a terapia já faz efeito. Verdade. Mas quando existe um transtorno grave, ou numa intensidade moderada a grave, a gente já precisa realmente desse suporte do psiquiatra e da medicação para que a gente conduza isso aí. Psiquiatra
é vida. Feliz é aquele que tem um bom psiquiatra. Jana Nazireu. Aquele tabu de que psiquiatra dá medo, não serve, não é legal. Esquece isso, garota. Marca logo o seu. É muito bom. Vamos para mais uma pergunta? Ai, gente, já estamos chegando ao final, né? Já estamos, passou assim, né? Ai, que rápido, Muito gostei, amei e quero repetir mais. vários. Bárbara, qual conselho você dá às pessoas que entram em algum tipo de transtorno de ansiedade? Agora, aquele conselho assim, ó, esse aqui você não pode deixar de fazer. O conselho que eu dou é que existem tratamentos eficazes para tratar o transtorno de ansiedade em si, né? Portanto, receber esse diagnóstico não é o fim do mundo. Muito pelo contrário, ele pode ser o começo de uma nova vida, né? Então, a gente precisa parar, né, para pensar qual a vida que a gente quer viver daqui para frente. E, a partir daí, fazer as escolhas que vão nos conduzir a essa vida. Viver com ansiedade, viver com os níveis de ansiedade elevado, viver surtando, né, entre aspas, por conta da ansiedade, rouba muito da vida, né? E como eu já falei no início, a ansiedade ela tem um fator protetivo, de nos proteger e não de roubar a vida da gente. Então é importante a gente pensar que existem tratamentos que são eficazes e o prognóstico é excelente. Ai, gente, que alegria, viu? Que maravilha. Nosso podcast foi um sucesso. Eu quero aqui agradecer a você, Bárbara, por ter aceitado o nosso convite, por ter se disponibilizado, ter separado esse tempinho da sua hora tão ocupada, né, gente? Bárbara agora vai passar o Instagram dela. Ela deixou de atender esse horário para poder estar aqui com a gente. Fala aí teu Instagram. Meu Instagram é o @porfalaremansiedade. Você responde direct? Sim, pode me chamar no direct e na bio tem um link de acesso direto ao meu WhatsApp. Aí o paciente vai, entra em contato, já acerta o dia e hora, tudo certinho. Consultas presenciais e online? Online para brasileiros no mundo todo e presencial aqui em Feira de Santana. Ah, que legal. Quero agradecer, gente, aqui alguns patrocinadores que estiveram conosco nesse podcast. O Negócios para Elas, certo? A Use Senhorita Maju também esteve com a gente. Mundo Colorê, certo? A minha marca Sou Ped Plus. Quero também falar aqui da minha assessoria, Mariana Mendonça, tá certo? Lulu, que tá ali também, um beijo, obrigada pelo apoio, Vitória. E assim, gente, muito, muito obrigado a todos vocês que aonde quer que vocês estejam ouvindo esse podcast, saibam, foi feito especialmente para você. E eu tenho certeza que depois de hoje a sua vida não será a mesma. Um beijo da P!